Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. Antes de iniciarmos essa nossa aula, eu tenho algumas informações para lhe passar. A princípio, as nossas videoaulas são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os slides que utilizamos são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática, porque este é o livro didático que adotamos nesse colégio. Mas se você não é um dos nossos alunos, não se preocupe. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Dando continuidade aos estudos de potenciação e radiciação, nessa 10ª aula iremos abordar o tema cálculos com radicais. Vamos para os objetivos dessa aula. O que se espera com essa aula? Espera-se que você faça multiplicação e divisão com radicais e calcule áreas de figuras com lados que tenham suas medidas com radicais. E vamos para a nossa aula. Vamos calcular a área do retângulo ao lado. Esse retângulo tem comprimento de raiz quadrada de 15 centímetros e largura de raiz quadrada de 6 centímetros. Lembrando que a área do retângulo é A igual a C vezes L. Temos para esse retângulo A igual a raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 6. Aplicando a terceira propriedade, podemos escrever que a área é igual a raiz quadrada de 15 vezes 6. Efetuando essa multiplicação, encontraremos então raiz quadrada de 90. Para simplificar esse radical, iremos fatorar o 90. 90 dividido por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. E 5 dividido por 5 igual a 1. Podemos escrever 90 como 3 vezes 3, 9, e 2 vezes 5, 10. Então, podemos reescrever como 9 vezes 10. Trocando na raiz, ficamos com raiz quadrada de 9 vezes 10, e aplicando novamente a terceira propriedade, podemos reescrever a raiz como raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 9 é 3, então ficamos com 3 raiz quadrada de 10 centímetros quadrados. Essa é a área desse retângulo. Ao final dessa aula, veremos um modo mais prático de resolver essa questão. Aqui temos outro retângulo. Qual é a sua área? A área igual a comprimento vezes largura. Trocamos comprimento por raiz quadrada de 5 e multiplicamos pela largura, que é 3 menos raiz quadrada de 5. E, para calcular a área, aplicamos aqui a propriedade distributiva. Raiz quadrada de 5 vezes 3 e menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Na multiplicação com radicais, não usamos o número depois do radical. Então, iremos colocar 3 raiz de 5 e menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, podemos reescrever como raiz quadrada de 5 ao quadrado. E, nesse caso, dará apenas 5. Acompanhe outros exemplos de cálculos que envolvem radicais. Raiz cúbica de 90 sobre raiz cúbica de 15 mais 4 raiz cúbica de 6. Podemos transformar essa divisão de radicais em radical de divisão. Ficamos então com raiz cúbica de 90 sobre 15 mais 4 raiz cúbica de 6. Dividindo 90 por 15, encontraremos 6. Ficamos então com raiz cúbica de 6 mais 4 raiz cúbica de 6. Note que aqui nós temos radicais semelhantes. Então, conservamos o radical e efetuamos a adição. 1 mais 4 igual 5 raiz cúbica de 6. E mais um exemplo. 8 mais raiz quadrada de 12 dividido por 2. A raiz cúbica de 12 pode ser reescrita como um produto de 4 por 3. Ficamos então com 8 mais raiz quadrada de 4 vezes 3 sobre 2. Aplicando a terceira propriedade dos radicais, ficamos então com 8 mais raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Extraindo a raiz quadrada de 4, ficamos então com 8 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Repare que o 2 é fator comum a 8 e 2 raiz quadrada de 3. Colocamos então o 2 em evidência. Dividimos então cada um dos fatores do numerador pelo 2. 8 dividido por 2 igual a 4.
2 raiz quadrada de 3 dividido por 2 igual a raiz quadrada de 3. Podemos agora simplificar numerador e denominador por 2 e ficamos então com 4 mais raiz quadrada de 3. Vejamos então esse último exemplo. Lembre-se que a área de um retângulo é calculado pela fórmula área igual a comprimento vezes largura. Para calcular a área desse retângulo, usaremos nossos conhecimentos de produtos notáveis. Então, A é igual a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 vezes 2. Repare que aqui nós temos o caso de produto da soma pela diferença. Então, teremos quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E lembrando que ainda está multiplicando por 2. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso tudo vezes 2. A primeira raiz fica, então, 3 ao quadrado e a segunda, 2 ao quadrado. Índice e expoente são iguais, tiramos a raiz e ficamos com 3 menos 2 vezes 2. 3 menos 2 é 1, e 1 vezes 2 igual a 2. A área, então, é de 2 centímetros quadrados. E o modo prático? Lembra que no início da aula nós falamos que iríamos resolver aquela primeira questão de um modo mais prático? Então vamos relembrar. Aqui vamos já começar aplicando a terceira propriedade dos radicais. E foi assim que nós resolvemos a questão. Agora, o modo prático, nós começamos da mesma forma. Aplicamos a terceira propriedade, efetuamos a multiplicação, como no anterior, e a diferença vem aqui. Como na anterior, nós começamos fatorando o 90 para depois simplificar o radical, agora vamos fazer de um modo diferente. Depois de fatorado o radical, nós voltamos à raiz e olhamos o índice. Ela tem índice 2. Então, cada dois fatores iguais, a gente vai tirar 1. E sai um 3. E o que não sai, que só tem um fator, nós multiplicamos e deixamos dentro da raiz. E chegamos ao mesmo resultado. Repare que nós eliminamos duas etapas da resolução anterior. Agora é só fazer exercícios para fixar bem esse conteúdo. Lembre-se, só se aprende matemática fazendo, praticando. Em nossa última aula de potenciação e radiciação, veremos racionalização. Bons estudos e até a próxima!